Olá, bom dia! O Agro Nacional está começando agora. Estamos juntos todos os dias às 6h30 da manhã para falar de tudo que diz respeito ao agronegócio e à cultura agro. Hoje vamos falar sobre o valor nutricional dos cogumelos e da importância de incentivar a cadeia produtiva desses produtos. Vamos conversar também sobre a importância do marketing para o agronegócio. O Agro Nacional está no ar. Cogumelos são gostosos e saudáveis. Incentivar o consumo desse produto rico em vitaminas essenciais e proteína é uma forma de ajudar a sua saúde, aumentar a imunidade e auxiliar os pequenos e médios produtores neste momento. A cultura de cogumelos movimenta uma cadeia produtiva importante e que tem sofrido com a pandemia do novo coronavírus. Existe uma infinidade de cogumelos comestíveis no mundo. Pesquisa de 2017 estima que existam quase 3 milhões de espécies de fungos, sendo que se conhecem apenas 120 mil delas. Alguns cogumelos não são indicados para o consumo humano por terem paladar ou odor desagradáveis, serem potencialmente psicoativos ou venenosos. Por isso, recomenda-se somente o consumo de cogumelos cultivados, já selecionados e seguros. Para conversar conosco sobre a importância dos cogumelos na alimentação, vamos falar com a nutricionista Ketly Souza. Bom dia, Ketly. Bom dia, Kátia, tudo bem? Tudo ótimo receber você aqui no nosso Agro Nacional para falar de cogumelos e começando, né, perguntando a você o que são os cogumelos. Então, os cogumelos, eles são dificilmente conhecidos como os fungos que eles são, né? Eles são fungos, eles são espécies do meio fúngico e eles são confundidos com vegetais. Então, eles são seres vivos, eles crescem, se reproduzem e mesmo depois de cultivados, né, em casa, eles devem ser armazenados de uma forma correta para que eles continuem reproduzindo e mantendo ali o seu valor nutricional. Pois é, e quais são os tipos, então, mais conhecidos de cogumelos, Ketly? Então, os mais conhecidos aqui no Brasil, principalmente, é o shiitake, que está bastante presente na culinária japonesa, oriental, o shimeji também, o portobello e o champignon, que é aquele famoso do nosso estrogonofe, né? Para a gente incrementar aí o estrogonofe. E, São os com- 4 mais comuns. e como é que a gente pode saber, Ketly, quais são aqueles que são próprios para o consumo e aqueles que a gente não pode consumir? Então, a diferenciação desses cogumelos é muito difícil. Só os especialistas realmente que conseguem fazer essa distinção dos cogumelos que podem ou não ser consumidos. Então, o cogumelo ele cresce cresce na vegetação, né? É selvagem. Ele pode crescer em qualquer ambiente. Então, recomenda-se que não, se encontrar um cogumelo que não seja cultivado, que não seja de uma procedência conhecida, não é para consumir, não é para se mexer e realmente fazer a compra desse produto em locais conhecidos e cultivados e que tem uma procedência já conhecida. Qual é o valor nutritivo, né, desses cogumelos e os benefícios deles para a nossa saúde? Se eu consumir cogumelo, o que vai fazer bem para o meu organismo? Olha, o cogumelo é um alimento assim riquíssimo em proteínas de alto valor biológico. Então, essas proteínas elas são quase que totalmente absorvidas pelo nosso organismo. Então, os cogumelos eles têm essa ótima fonte aí de proteína, uma opção para os vegetarianos, para os veganos, realmente, porque não é de origem animal. E, além disso, tem várias outras propriedades, tem fibras que ajudam no bom funcionamento intestinal, tem propriedades anticancerígenas também. Então, para falar assim, de valor nutricional de champignon, é realmente em uma infinidade aí de vitaminas, do complexo B principalmente, que atuam no nosso sistema imunológico, que ajuda aí a fortalecer esse sistema imunológico, e sem contar que é baixíssimo em gordura, então é uma ótima opção aí
para quem quer manter no peso ou até perder um pouquinho de peso. Olha que informação assim demais que você acaba de dar para gente. E aí eu pergunto para você, quer dizer, que receitas, né, são mais conhecidas, que seriam mais práticas da gente, por exemplo, fazer com os cogumelos? Olha, os cogumelos, eles são muito versáteis. Então, eles podem entrar em recheios de tortas, de quiches, de panquecas. Pode ser feito sopas, cremes com cogumelos que ficam maravilhosos. Na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, a gente tem um trabalho lá que a gente lançou um livro, né, um manual, justamente com receitas e informações sobre os cogumelos. Então, ele é totalmente disponível na internet, nas principais livrarias digitais, gratuitamente. A população pode acessar e baixar através do nosso site e encontrar aí uma infinidade de receitas e informações nutricionais justamente desses cogumelos e onde que eles podem ser usados. Então, é realmente uma infinidade de receitas que dá para usar. Kathleen, antes de eu passar para a pergunta que eu ia te fazer, eu só queria que você falasse o site aqui para gente. Porque muita Tá gente bom. ouviu e vai querer assim, opa, deixa eu ver essas receitas, deixa eu ver o que ela está falando. Tá bom, falo. Qual é o site? Você sabe? Eu falo de novo. Isso. Sim. O site é codeagro.agricultura.sp.gov.br. Ok, então a gente vai fechar com a seguinte pergunta para você, quer dizer, onde é que a gente pode, por exemplo, de certa forma, ajudar a incentivar essa cadeia produtiva de cogumelos? A cadeia produtiva, ela é realmente de pequenos e médios produtores, como você disse, Kátia. Então, para incentivar essa cadeia, é realmente consumir esse produto, deixar ele entrar no nosso dia a dia mesmo, na nossa culinária, na nossa vida e alimentar, porque além dos benefícios nutricionais, a gente consegue fortalecer esse agronegócio, né, desses pequenos produtores, onde essa produção ela está crescendo cada vez mais. Na pandemia deu uma diminuída realmente, mas agora está começando a voltar esses pedidos, né, e essa produção de cogumelos. Então, o incentivo realmente é consumir e trazer esse alimento super benéfico para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, vamos consumir, Kathleen. Kathleen, obrigada pela sua entrevista aqui no Agro Nacional e até uma próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço, muito obrigada pelo Agro Nacional, pela oportunidade, e estamos sempre à disposição. Isso. E agora nós vamos conhecer as maravilhas da culinária que se faz com os frutos do cerrado. O peixe na telha, prato tipicamente goiano, ganha um toque diferente com as cagaitas. E que tal calda de pera do cerrado na salada? Bom, a pera do cerrado, no caso, o grande diferencial dela é, na verdade, a textura, o paladar. Frutos do cerrado, tipicamente, eles têm um sabor mais voltado para um lado ácido, né? Eles são doces também, mas esse ácido ele proporciona ao mesmo tempo um pouco de azedo, né? Assim como a pera do cerrado, o araçá tem um pequeno azedo no final, combina muito bem com vegetais, assim como o vinagre, que a gente tem esse azedo também, a gente coloca ele. O arroz doce vem amarelinho e acompanhado do cajuzinho do cerrado. Bom, no arroz doce de diferente vai o açafrão da terra, que não é um produto nosso, goiano, mas ele ficou regionalizado, porque a gente tem uma produção muito grande em Mara Rosa, então a gente usa pela questão sensorial, dá um sabor, um toque diferente na receita. Tem a compota de cajuzinho também, que é servida junto com esse arroz doce e traz um sabor muito especial. Tudo isso está num livro de receitas e é resultado de pesquisa científica. Esse projeto que nós desenvolvemos aqui, ele agora, na verdade, está se encerrando. É um projeto que começou em 2013, numa demanda vinda do Ministério do Meio Ambiente, onde nós tínhamos como objetivos principais trabalhar uma tabela de composição nutricional de alimentos da biodiversidade brasileira, desenvolver ferramentas e estratégias para a criação de políticas públicas que incentivem
a conservação dessas plantas pelo uso, e uma das estratégias, além das políticas públicas, foi o desenvolvimento desse livro de receitas que vocês viram a gente trabalhando com eles aqui um pouquinho hoje, né? E esse projeto é um projeto que faz parte de um projeto bem maior, um projeto internacional chamado Bioversity for Food and Nutrition, que aconteceu simultaneamente em 4 países de grande biodiversidade: o Brasil, o Quênia, o Sri Lanka e a Turquia. O projeto BFN é um projeto que surgiu de fazer com que as populações usassem os frutos que são tidos como inferiores. Hoje em dia a gente quer a uva importada, é a pera argentina, enquanto frutos maravilhosos como a cagaita, o buriti, terminam que ficam para segundo lugar. Tem até uma história interessante que uma vez eu pedi para os alunos trazerem cagaita para uma aula para a gente fazer uma preparação, e a aluna pôs a mão na cintura e falou assim: uai, mas isso é coisa de dar pro gado. Não, isso não é coisa de dar pro gado, isso é coisa da gente comer e comer bem. Como o Cerrado tem uma riqueza de subsolo muito importante, a gente consegue ter concentração de alguns minerais de uma forma muito interessante. Como os nossos frutos têm cores, no Brasil de modo geral, muito intensas, também a gente consegue ter aí uma concentração de algumas vitaminas, né, de alguns compostos que são realmente formadores de cor, como compostos fenólicos, por exemplo, que teriam ações funcionais no organismo, então eles são sim bastante nutritivos. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco para o campo, voltar um pouco para o cerrado. Eu não sou daquelas que a gente, vamos destruir a indústria, nada. Nós vivemos num mundo tecnológico, a gente tem que aprender a casar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos pegar esses frutos, vamos inovar com eles, vamos fazer novas produções, porque quando a gente perde um ingrediente, quando a gente deixa esses ingredientes sumirem, quando o cerrado some, esses ingredientes somem junto com o cerrado, é muito empobrecedor culturalmente. Nós somos aquilo que nós comemos. É engraçado a gente falar assim, o goiano, nós somos o povo que come tiqui, o que a gente come nos une. Então, uma maneira de trazer essa cultura de volta, de alimentar isso de novo, de estar integrado no completo, no meio, mas ao mesmo tempo ter o direito de sermos nós mesmos. E parte do que faz um povo é aquilo que ele come. Talvez seja o mais básico da cultura, porque todo mundo come. Gente, que beleza, né? Deu até água na boca, não foi não? Que variedade maravilhosa de frutos que esse nosso Brasil tem. E agora nós vamos à cotação do boi gordo. Vamos ver aqui na nossa tabela o índice do boi gordo, o valor R$ 285,45. E a gente tem uma variação positiva no mês de 2,53%. A gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco nós conversamos sobre marketing e agronegócio. Não sai daí, o Agro Nacional volta já. Voltamos com o Agro Nacional. O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira. O setor representa hoje 21% do PIB brasileiro. Para buscar diferenciais competitivos, muitos empresários têm se identificado com a importância do marketing no agronegócio e também visto como uma oportunidade de gerar novos negócios. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Eduardo Spers, professor do Grupo de Marketing no Agronegócio na Exalc e também coordenador na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo aqui ao Agro Nacional. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos os ouvintes, que estão nos assistindo também. Pois é, eu vou começar, com aquela pergunta importante mesmo, quer dizer, por que a gente tem que dar tanto valor ao marketing? Onde é que está a grande importância dele, nesse caso, no agronegócio? Excelente pergunta. Bom, o marketing é importante para qualquer organização,
E o agronegócio, eu diria que é muito mais, né? Porque nós estamos lidando, em geral, com produtos que não têm diferenciação, né? Que são commodities, né? Então, vejo que há tempos atrás a gente não tinha marca em carne, né? Então, a gente consumia sem nenhuma diferenciação. E a gente acompanha hoje no mercado, né? O boom, né? O mercado de carnes, inclusive o varejo, né? Com surgimento de boutiques de carne. Isso só para dar um pequeno exemplo, né? Um outro ponto importante é que o agro está distante do urbano. Então, o que acontece? O desconhecimento, né? A gente sofreu um processo de urbanização muito forte. As pessoas estão cada vez mais distantes, né, do que acontece no campo. Então, a gente precisa, né, do marketing para poder não só vender produto, né, diferenciar, mas também comunicar o que está acontecendo. E eu acho que um ponto também relevante é a questão do técnico, né, que tem dentro do campo, né, no sentido da produção, por exemplo, produtos geneticamente modificados, né, o que isso significa, qual é o impacto. Em geral, são assuntos que são muito difíceis para o consumidor comum entender, né? Então, a gente precisa realmente comunicar melhor, né, fazer o consumidor ali entender, né, o que acontece no campo. Então a gente meio que ouviu você falar aí, quer dizer, são muitas vantagens. E aí eu te pergunto agora sobre quais as vantagens, por exemplo, do marketing digital em relação a esse marketing tradicional que a gente já conhece. A questão, né, é se tem o tradicional, né, que realmente lógico que vai continuar existindo, mas está sendo totalmente substituído pelo digital. Então, eu acredito que essa transformação que foi, na verdade, potencializada aqui, né, na pandemia, tem vantagens, né? E eu acredito que beneficia o próprio setor rural, né? Porque ele é mais democrático, ele é mais acessível, né? Ele é mais barato, né? Em algumas vezes, né? Eu diria que até gratuito, e ele pode, né, exatamente cumprir de uma maneira muito efetiva, né? Ou seja, ele consegue chegar lá, né, bem do consumidor final de uma maneira muito segmentada. O que isso significa? Direcionar aquele público que você quer conversar de uma maneira assim realmente eficiente, e ele veio para ficar. Então, eu acho que é um bom momento. Lógico que esse marketing digital tem que ser feito da maneira correta. Então, eu exijo aí capacitação também do setor. Pois é, e como é que se inicia uma estratégia de marketing, por exemplo, para um agronegócio? É uma pergunta de 1 milhão. Mas eu diria que são 3 pontos fundamentais, né? Primeiro, eu acho que é conhecer o seu negócio, ou seja, qual é o propósito. E isso eu estou falando de uma pequena agroindústria, inclusive um produtor rural. Todos têm um storytelling, né? Ou seja, uma história para contar, né? Estão atrelados a uma região específica, por exemplo, que também tem uma história. Tem produtos que, de certa maneira, têm características diferenciadas. Então, tem que resgatar isso, né? Qual é a contribuição? O que o nosso produto ajuda? Aonde que ele gera valor? Né? Então, pensar nos seus pontos fortes, né? Nos seus pontos fracos, dessa maneira, né? Um olhar interno, né? Uma reflexão, e aí ir para o mercado. Eu penso sempre assim, não é como o consumidor conhece a gente, mas como nós queremos que o consumidor conheça o nosso produto, a nossa marca, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E até relacionando com a pergunta anterior do marketing digital, quando você faz marketing digital, não é só criar uma mídia social, você precisa ter, acho que a gente chama de marketing de conteúdo. Então, você precisa dessa primeira reflexão, desse primeiro trabalho, para poder, né, trabalhar o resto do marketing. O segundo ponto é olhar o mercado, né? Olhar as oportunidades, lá o que acontece com o seu produto, com os seus concorrentes. E eu diria que não só no Brasil, mas que está acontecendo no mundo, né? Hoje, o acesso à informação é muito maior.
E aí cabe aí, né, ao agricultor ou quem está relacionado aí com o negócio conhecer e acompanhar esse mercado. E aí, por fim, eu diria que há uma oportunidade muito grande, né, porque geralmente quem está atuando no agronegócio não tem uma capacitação em marketing, em geral, e hoje, com essa pandemia, os próprios cursos, né, quem oferece capacitação, por exemplo, em marketing, migrou para o EAD, né? Migrou para o digital. Então, há uma gama muito grande de oferta de cursos. Então, eu diria que quem for trabalhar aí com marketing no negócio, que faça esses cursos, né? Que se capacite, que o marketing depende muito de conceitos, e esses conceitos não são muito complexos, mas eles precisam ser bem trabalhados e bem conhecidos. Eduardo Sperz, eu quero agradecer muito a você. Foi uma entrevista bastante esclarecedora em vários aspectos. Inclusive, quando a gente termina de ouvir você, a gente entende que é preciso que o brasileiro cada vez se atualize mais e é preciso que continue estudando todas as áreas, né? Muito obrigada a você pela sua presença aqui no Agro Nacional. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. E vamos conhecer agora a produção de mel do Ceará. Quem nunca, em meio a uma gripe, foi medicado com mel e limão? E quando a garganta arranha? Mel com limão. Mas nem de longe os benefícios da deliciosa substância dourada e viscosa param por aí. Tanto que agora, durante a pandemia, as vendas do produto dispararam, não só no país, como também no setor de exportação. Clima, mercado internacional, a organização do setor produtivo. O mel tem muitas variáveis, o que faz com que horas ele esteja em alta, horas ele esteja em baixa. Mas os benefícios do produto fizeram o setor crescer mesmo em meio à pandemia. O aumento foi de cerca de 20% na safra deste ano, se comparado a 2019. A meta para o ano que vem é conseguir aproximadamente uns 15% a mais. Nós conseguimos isso devido às políticas públicas aplicadas pelo governo do estado na cadeia produtiva da apicultura. A expectativa é que em 2020 a colheita supere as 2.200 toneladas colhidas no ano passado, chegando à marca de 3.500 toneladas. Abundância que refletiu também nos números para exportação, que este ano cresceu em torno de 35% aqui no Ceará. Tem uma cadeia produtiva bem organizada, basicamente composta de agricultores familiares. Tem uma câmara temática do mel que organiza esse setor, apresenta demandas para o governo. As instituições participam. O potencial do mel no Ceará é muito grande. A gente tem um mel bem apreciado, tanto nacionalmente como internacionalmente. Irineu Fonseca é presidente da Associação de Apicultores do Ceará e conta que o estado tem os melhores flavonoides do mundo, o que faz com que o insumo seja tão apreciado. O apicultor comemora ainda a conquista da primeira escola apícola do Ceará, que tem ministrado cursos de forma remota, levando a capacitação para diversos apicultores do estado. Saber o que é abelha, né, como tratar com a abelha, como manusear a abelha, e é uma escolinha 100% online para todos os apicultores e apicultores do estado do Ceará. E agora vamos saber a agenda de exposições no campo. Isso, de 24 a 26 de novembro, às 4 da tarde, acontece o 10º Congresso Brasileiro de Tomate Industrial. E também, nos mesmos dias, às 9 da manhã, o 6º Encontro de Pesquisa e Inovação da Embrapa Agroenergia. E de 25 a 27 de novembro, 8 da manhã, a 6ª Jornada Científica da Embrapa Meio Norte. O programa está chegando ao fim. O Agro Nacional volta amanhã. Eu espero vocês. Até lá!